Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar um pouquinho da nossa plataforma, de como ela funciona, quais funcionalidades ela tem. E também queria dizer que, às vezes, o produtor entende que a plataforma, a gestão em si, ela é complexa de fazer. Então, a gente vai tentar desmistificar um pouco isso de uma forma simples. Ele consegue, com pouco tempo no seu dia a dia, um pouco tempo do seu dia, ele consegue fazer a gestão do seu negócio, tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, então essa aqui é a plataforma MyFarm, tá? Ela é dividida em alguns módulos, tá? Então aqui em agrícola, toda a parte, aqui na atividade agrícola você faz a gestão do planejamento de safra, controle das atividades no campo, a parte de pluviometria, a parte de maquinários, a manutenção preventiva, corretiva, abastecimento, dando os custos das máquinas, média de combustível também, a parte de suprimentos, onde faz toda a gestão de compras, estoque, a parte de produção, que é a colheita e comercialização da produção, a parte financeira, quando você receber, quando você pagar, fluxo de caixa, livre caixa do produtor, a parte de resultados da safra e também a parte de emissão de nota fiscal e MDFE, que é uma das obrigações que alguns produtores em alguns estados já são obrigados a fazer a entrega, tá? Então, eu vou começar aqui, vamos dizer, como é que você sabe a rentabilidade do seu negócio? Como é que você faz para ter essa parte de rentabilidade do seu negócio? Então aqui é o final, aqui o maior entregável que a gente entrega é você ter a rentabilidade de uma fazenda ou de todas as suas fazendas numa safra e de todas as suas culturas, tá? Então, aqui nesse dashboard, você consegue ter a receita, despesa e margem em reais, receita, despesa e margem por hectare. Então, eu divido esses valores pelos hectares plantados naquela cultura e a receita, despesa e margem do ciclo. Ou seja, se o ciclo, se a cultura for saca de 60 quilos, ele vai dar em 60 quilos. Se for em tonelada, ele vai dar em tonelada. Eu pego essa receita aqui e divido pela média de comercialização dos meus produtos. Isso em cada uma das culturas dentro da maternidade da safra, você consegue ter a visão individualizada e consegue ter a receita, a despesa e o resultado e a margem geral também. E eu posso ter a visão analítica desses dados, ou seja, é a visão detalhada do tudo que aconteceu. Posso selecionar as duas culturas ou posso selecionar apenas uma delas e eu consigo ter as receitas e todas as despesas relacionadas àquela cultura. Bom, Leandro, mas como é que pega isso? Como é que se faz isso? As receitas, existem duas formas de fazer as receitas. A primeira delas e a mais utilizada é o lançamento dos contratos e das fixações. Então, você tem um contrato de venda fixado, que você já sabe o valor, você lança esse valor, lança esse contrato já gera o financeiro, quando você receber, ele vai aparecer no resultado da safra, tá? E as fixações, você pode fazer um contrato com um valor a fixar, e quando fizer a fixação, ele também cai como receita no resultado da safra. E todas as despesas que inerentes àquela cultura, tá? Então, aqui tem fretes defensivos, salários ordenados, aluguéis, todos dando seu percentual, e você pode ir por detalhamento, tá? O detalhamento, eu vou usar o exemplo defensivo, que aí vocês vão ver as duas formas de fazer o lançamento que a gente pode ter dentro do MyFarm. Uma é quando você lançar um documento, ou seja, lançar uma nota fiscal, ela pode já cair na conta de defensivo e indo para uma das duas culturas ou rateada. Então, quando chega o documento, você tem um critério de rateio que você aplica para as culturas, ou 100% para uma, enfim, e já cai aqui. A outra forma é pela aplicação do produto. Então, o produto chega na sua fazenda, ele vai para um estoque e quando você aplica, então aqui é pela aplicação do produto, tá? Então, na hora da implantação, o produtor determina se ele quer fazer tudo pelo financeiro, na chegada do documento, ou pela aplicação do produto, tá? Então, as duas formas têm essas duas formas de fazer a aplicação das despesas. Aqui você pode retornar direto para a movimentação, então já cai no documento que você lançou, enfim, é bem interessante. Bom, Leandro, mas eu tenho que lançar nota por nota, é muito chato isso.
Enfim, então eu vou mostrar aqui na parte financeira que a gente tem algumas funcionalidades e existe essa opção de baixar notas, tá? O que é esse baixar notas? Hoje, com o certificado digital eletrônico, a gente consegue baixar todas as notas emitidas contra o produtor e fazer o lançamento automatizado desses documentos. Ou seja, cadastro de fornecedor não precisa cadastrar, que a gente cadastra automático, os produtos já vão ser cadastrados também automaticamente, financeiro gerado automaticamente. A única coisa que tem que determinar é para que fazenda está sendo feita, que não vem na nota, e para que cultura você está aplicando. Então, essa é uma forma também simples de você fazer o lançamento das notas fiscais, tá? Todos os módulos têm um dashboard com informações relevantes do negócio, então esse é o dashboard da movimentação financeira. Então aqui a gente tem o total de contas a pagar, o que vence em 7 dias, em 15 dias, o total de contas a receber, o saldo bancário das contas, aqui um fluxo de caixa projetado e realizado, então eu posso ver só minha projeção de despesas, tá? Então aqui estou vendo que meu fluxo de caixa vai despencar. Então eu sei que eu vou ter que fazer alguma antecipação de recebíveis, né? Então, posso tentar fazer uma antecipação de recebíveis desses contratos ou até fazer um financiamento, tá? Então, nesse formato gráfico, você consegue ver toda essa visão. Tem os maiores clientes, maiores fornecedores, os gastos por categoria, tá? Então, aqui em geral, né? Então, você bota aí os percentuais. Nessa visão analítica aqui, você consegue ter o detalhamento de cada um desses lançamentos, tá? Então, defensivo, quais os fornecedores que eu comprei defensivo, semente, enfim, todo o documento, e sempre eu posso chegar na origem do lançamento, a rastreabilidade que a gente chama, tá? A parte financeira tem uma coisa interessante, aqui tem conciliação bancária, tem algumas funcionalidades. Vou entrar numa delas, que é aqui na agenda financeira, onde a gente tem toda a conta de contas a pagar e a receber de todas as empresas, que tem algumas funcionalidades interessantes. Se eu tenho várias contas bancárias, mas eu utilizo uma conta uso ela como padrão, a maioria dos lançamentos eu utilizo ela e pago sempre em dia. Então, tem uma funcionalidade de pagar rápido, digamos assim, eu clico aqui, já pagou com o banco que está determinado que é padrão e com a movimentação de hoje, com a data de hoje. Também posso fazer agendamento do título. Esse também veio de clientes que chegam no fim de semana, olham tudo para aquele tempo para pagar e faz o agendamento no banco. Então, se fizer esse agendamento, também você faz esse agendamento e toda 1 minuto do dia ele faz agendamento e dá baixa dos documentos na plataforma, tá? Outra coisa que a gente fornece é o livro caixa do produtor, tá? E também já no formato digital. Você fazendo os lançamentos financeiros, automaticamente eu te dou a estimativa do teu imposto pelas receitas e despesas que você lançou, tá? Com isso você consegue também, né? Se você está com muita receita, antecipar despesas, que vou fazer pagamentos antecipados de uma safra, ou até antecipar algum tipo de venda. Se você está pagando, está com despesa sobrando, você faz uma antecipação de venda para encaixar ali e pagar pouco imposto, né? Esse é o ideal. Então, aqui nessa parte do livro caixa, também tem toda a parte de condomínio. Então, aqui a gente já gera o financeiro na empresa normal, né? Nas matrículas das fazendas. E se for uma dessas matrículas for condomínio, ele já gera automaticamente os lançamentos individualizados para cada um dos CPFs baseado no que está determinado nas inscrições estaduais. Bom, outra coisa interessante que a gente está falando, e aí falando em gerenciamento de estoque de produção e produtividade por variedade por talhão, a gente tem no módulo de produção, a gente tem toda a parte de produtividade, produção e produtividade por variedade, por talhão e por fazenda, tá? Então, nessa safra aqui, eu tive uma produtividade média de 66 sacos no soja. Se tivesse lançamento em mais de uma fazenda, ele faz a comparativo das fazendas. Aqui a produção total das variedades, aqui a produção total por talhão, de cada um dos talhões. Se tiver algum talhão que tiver mais de uma variedade, ele também já dava dentro do talhão os percentuais daquela variedade. E aqui a produtividade média. Então, aqui ele fica dando as produtividades, a média está 66, e aqui eu sei as variedades que estão acima ou abaixo
da média, e tu também tem por talhão. Ah, Leandro, como é que eu faço isso? É muito difícil fazer isso? Não, é lançar as colheitas. Então, se você tiver balança na fazenda, você lança seu ticket de pesagem da fazenda, se não, vai lançar os romaneios que vierem das trades. Então, você consegue fazer esse lançamento, direcionar para de que talhão foi, e vai ter esse resultado. Então, na parte já de controle de produção, você lançando os tickets de colheita, você consegue ter o que tem armazenado interno, o que ainda tem armazenado externo, né, que foi para armazenar externo, o total recebido dos contratos, o que tem para receber. Para fazer isso, lança-se os contratos e lança-se as fixações. Aqui tem o resumo de tudo que eu tenho em estoque ainda. Então, eu tenho 397 sacos, 200 no meu armazém interno. Para a Bung está negativo, por quê? Porque eu fiz uma entrega de 18 mil sacos e já fiz um contrato fixado e tem uma fixação de 20 mil. Então, falta eu entregar ainda 1.200 sacos. E na ADM, eu tenho 1.400 sacos lá, de saldo. E ainda pode ser contrato por contrato, tá? Então, no lançamento da colheita, você determina para que contrato ele é, e aí vai cumprindo o contrato. Aqui a média de preços para cada um dos clientes que você teve, e aqui a média de preço que você teve no passar da safra. Então, nessa safra, a média foi 71, mas teve uma variação de preço aqui, que bastante acentuada nesse período também, tá? Então, isso você consegue gerenciar o seu controle de estoque e o que você tem de saldo, apenas lançando os contratos, as fixações e lançando suas colheitas, tá? Então, você consegue ter a produção, a produtividade e também o gerenciamento de todos os contratos, lançando os seus romaneios. Bom, aqui uma coisa que eu vou mostrar para vocês também é o controle por talhão, tá? Então, aqui é o resultado de uma safra num talhão, tá? Eu posso chegar a nível de talhão. Então, nessa fazenda, nessa safra, nesse talhão, esse talhão de 45 hectares, ele tem a parte de chuva aqui, né, de pluviometria. Então, choveu em média 7 milímetros, choveu máximo 25 milímetros, chuva total nesse talhão de 25 milímetros. Aqui está determinado que eu plantei soja nessas duas variedades, e aqui diz que eu plantei milho nessa variedade. Aqui dá o resultado da safra, quando a produção total, a produtividade média. Aqui a receita que eu tive nesse talhão, eu pego a produção vezes a média de comercialização do grão. Aqui, início e fim de plantio, início e fim de colheita. Aqui, a área plantada em cada uma das variedades, a produtividade no talhão dessas variedades. Aqui eu faço um comparativo dessa variedade na fazenda e aqui a produção da cultura. Então, eu consigo verificar que essa variedade nesse talhão, por exemplo, a Mansoy 8866, ela está com uma produtividade interessante para a média da fazenda, mas está abaixo da média do soja, da cultura, né? Então, eu consigo fazer esse tipo de análise num dashboard desse. E aqui todas as despesas dos lançamentos dos defensivos dos fertilizantes da semente com o custo médio. Então, eu consigo dar todo o custo também determinado, tá? Para cada um dos talhões. Bom, pessoal, assim, para não perder muito tempo de vocês, eu fiz uma abrangência, falei da abrangência do sistema, enfim, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Um pouco de trabalho que vocês tenham de lançamento, não é muito trabalho que vocês têm que fazer, vocês vão ter um resultado bem legal da gestão da sua fazenda, né? Então, quanto mais informação você lançar de forma objetiva, você vai ter os números para ter a rentabilidade do seu negócio. E como eu falei, a gente tem toda a parte das obrigações acessórias dos produtores, tá? Nota fiscal eletrônica, FE, livro caixa do produtor, tudo isso você já consegue fazer dentro da plataforma. Aqui eu quis ser bem sucinto e mostrei os resultados aonde você pode chegar. Com nossa ajuda, com o nosso treinamento, que a gente, quando vocês fazem a assinatura da plataforma, vocês têm um treinamento aí de 10 horas, que a gente faz todo o acompanhamento, entende os processos de vocês, para facilitar também no dia a dia das operações e dar o resultado que vocês desejam, que é ter os números na ponta do lápis, né?